Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e eles viram o homem e não viram Deus. Aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza, e Jesus admirou-se da falta de fé deles, desses nazarenos, seus conterrâneos. Faltou a fé, mas a gente vai falar isso Faltou a melhor. fé. Vamos, a gente vai conversar esses dias todos, esses domingos últimos, a gente tem visto sobre fé. Embora que o domingo passado, que tenha sido São Paulo, São Pedro e São Paulo, não seja de Marcos, nós estamos no Evangelho no ano B, né? Marcos, a gente tem falado de fé em todos esses episódios aí, todos os domingos passados, né? A gente vai comentar então mais na frente aí. Vamos continuar nele. Então, leitura no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, de 1 a 6. Como sempre, a gente vai colocar o texto no comentário, na descrição desse vídeo ou do áudio do podcast, mas você pode acompanhar da sua Bíblia também. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, né? Vamos lá. Muitos pontos. Assim, Tem. é uma passagem um pouco. Assim, a gente sempre comenta que é conhecida para nós, né? Não sei, os ouvintes aí que estão assistindo aí o podcast, que talvez não tenham muita familiaridade com os evangelhos, possam estranhar essa visita de Jesus aqui a Nazaré, né? Isso aqui, nós estamos no capítulo 6 de Marcos já. Jesus já tinha feito alguns milagres, já tinha feito, inclusive, essa referência aqui no Evangelho, de que ele já tinha realizado milagres. Não naquela visita ali, quando eles falam aqui no começo, né? Esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, não eram os milagres que eles tinham Não era visto lá. ali, É. mas os que ele tinha ouvido que Jesus tinha feito em Cafarnaum e outros lugares, Já tinha chegado né? a notícia lá, né? Porque lá na cidade mesmo ele não fez muitos, como ele vai dizer, apenas por alguns enfermos, Alguns alguns doentes. doentes pôr nas mãos, né? Então Jesus vai visitar a sua cidade. Lembre-se que eu acho que 3 domingos atrás os parentes de Jesus tinham ido lá, porque Jesus não estava tendo nem tempo para comer e Está fora eles de si. queriam agarrá-lo, né? Estava fora de si. E depois Jesus vai dizer que sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Ouvem a palavra e fazem a vontade do Pai. Então, essa aqui, vamos começar aqui pelo começo, né? O primeiro ponto aqui, o primeiro versículo me chamou a atenção, porque assim, naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra. Uhum. Nazaré, sua terra. Claro, Marcos ele não fala do evangelho da infância, sabe que Jesus nasceu em Belém, Uhum. mas não está dizendo aqui que Nazaré é a terra natal, né? Então, primeira observação Detalhe, é é. que Marcos não diz, e de fato Jesus não é de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E tanto que lá na crucifixão, Pilatos vai colocar Jesus Nazareno. Nazareno, rei dos judeus. Né? Uhum. Jesus era conhecido como sendo um nazareno, mas ele não era nascido em Nazaré. Ele se criou em Nazaré e Marcos faz essa observação aqui. A ausência de coisa não era a sua terra natal, não voltou para a sua terra natal, Uhum. voltou para a sua terra, que era Que é. exatamente aqui, E Nazaré. exatamente, é muito que isso dizer. A gente é da onde a gente cresceu, né? A nossa.
é a nossa família e tudo mais. E a gente vê assim, diferentemente aqui no Ocidente, eu lembro disso no tempo até da pandemia, onde a gente tinha muitas pessoas que vinham, por exemplo, na Coreia, no Vietnã, em vários países. Isso já é Extremo Oriente, mas assim, tinha um senso de comunidade muito maior do que no Ocidente. E a gente vê isso muito claramente porque as pessoas se identificam muito como a sua família. Né? É Sim. muito comum, por exemplo, na Coreia, você chegar e dizer assim, quem é você? E quando você pergunta, quem é você? A pessoa lá na Coreia vai dizer, eu sou da família tal, eu sou de tal lugar, da cidade tal, e assim, quase nunca ela vai falar a profissão dela. E aqui no Ocidente, né, a gente vai falar, quem é você? Não, eu sou um profissional de saúde, por exemplo, né? Eu sou um médico. As pessoas se identificam com a sua profissão, com aquilo que eles fazem. Aí, no caso, aconteceu isso também, porque eles também identificaram Jesus como o carpinteiro. Inteiro. Mas na big picture, né, quando a gente fala, quando você vê o maior, ele vai falar dos irmãos, vai falar da família, da mãe, não tá aqui. É uma noção de comunidade muito grande. Então, assim, em outro lugar do Evangelho, fala que Jesus foi para sua casa, falando de Cafarnaum, né? Isso, Marcos também vai falar, e Mateus também. Quando Jesus foi morar em Cafarnaum, saindo de Nazaré, Cafarnaum virou a sua casa. Provavelmente era a casa de Pedro lá, que Jesus entrou lá e ficou. E ficou como dele, né? Minha casa agora, a barca de Pedro era deles, e dava as ordens, quem manda era Jesus. Então, Mas e aí ele voltou para sua casa, assim, para sua terra, porque ele foi estar com os dele. E assim, é só uma questão de senso de família que é muito maior, que é muito forte. E aí a gente tava até falando antes de começar a gravar, né? E eu até falei isso no começo. Eles viram o homem e não viram Deus. Eles não conseguiram ver além do Jesus que jogava bola com eles ali no final de semana, né? brincou as crianças entre eles, aquelas brincadeiras, cresceu, claro, profissão também, Jesus era carpinteiro, filho do carpinteiro também nas outras traduções. Uhum. Jesus conhecia todos os habitantes ali da cidade, cidadezinha pequena, Nazaré era uma aldeiazinha na época, né? Nazaré tinha 50 pessoas, não devia ter. Era... Um pouco mais, segundo o que eu Sim, eu li sei. também, tinha Eu uns tô. 120 a 150, no máximo, Sim. eles diziam, né? Tinha uma estimativa dessa ordem. Então, todo mundo se conhecia, né? Uhum. E outro ponto que me chamou a atenção aqui, nesse início do Evangelho também, é que Jesus chegou em Nazaré não no sábado. Ele chegou alguns dias antes, estava lá convivendo com os seus familiares, com as pessoas na cidade. No sábado, Quando chegou o chegou o sábado, sábado. ele foi lá. Uhum. Ele foi lá. Então, e isso é um ponto também que me chamou a atenção sobre as ausências. Não é o que está escrito no principal, mas o que não está escrito. Jesus conviveu com os seus conterrâneos aí. E quando chegou no sábado, é que ele foi lá pregar na sinagoga lá de Nazaré, né? Uhum. Então, o que Jesus fez entre, digamos, a quarta-feira e o sábado, se ele tiver chegado no meio da semana, né? Os É, evangelhos não contam, né? Então, aquilo que no Evangelho de João vai dizer lá no fim, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesses livros aqui. E se fossem, não estariam os livros para falar tudo que Jesus fez, né? eu fico Então, pensando isso, que cada gesto de Jesus é muito simbólico. Eu acho que Jesus, nesse sentido, ele não fazia nada que não tivesse um significado muito profundo. E isso também significa ir na casa da dona Maricotinha, ali vizinha dele, que cuidou dele enquanto Nossa Senhora e São José foram fazer outra coisa, entendeu? É, isso. essas pequenas coisas. Assim, não, mas que Jesus fez a porta aqui da minha casa, que esse cara tá querendo ensinar aqui? Não foi ele que construiu ali a cerca da casa do fulano de tal também? Pois As... é, então esse dia a dia de Jesus que não está relatado, né? Porque ele falando assim, Jesus não ficava todo o tempo fazendo os milagres, né? Tanto que aqui em Nazaré ele não fez muito, curou alguns doentes quando ele ia lá no fim. Mas ele estava lá falando, e as palavras de Jesus deveriam ter também Uma força muito tocado, grande. pelo menos, as outras pessoas, né? Uhum. Mas o que vai tocar mesmo é a sabedoria que eles vão encontrar
é no ensino da palavra de Deus, no sábado, né? Na sinagoga. Eles é que vão ficar admirados depois dessa sabedoria. Cadê? Como foi que... Então, nos outros dias, ele não estava manifestando claramente essa sabedoria, só foram encontrar lá no sábado, né? Então, isso também chama atenção, para a gente não ficar assim, achando, não, Jesus não né? pisava nem no Então, chão, né? pisava nem no chão, né? Jesus estava bem elevado, né? Um texto como esse mostra que eles consideravam Jesus uma pessoa como outra qualquer. Entre eles, assim, a humanidade de Jesus nesse texto Grita. salta, né? É muito, muito forte. Então, para a gente não ficar idealizando, né? Colocando Jesus muito, né? Nas alturas e não vendo essa humanidade. Também porque nos primeiros anos do cristianismo, uma das heresias era essa não crença, eles não acreditavam na humanidade de Jesus. Depois de um certo tempo, eles, não, Jesus fez muito milagre, Jesus era Deus, né? Jesus dominava a natureza, né? Acalmou a tempestade lá no barco, no lago, Jesus curou, ressuscitou. Nós não lemos no domingo passado, porque foi São Pedro. a solenidade de São Pedro e São Paulo aqui no Brasil. Aí também, eu acho que em Não, aqui Viena não. também. Aqui não. Aqui Foi a o gente 13º. aqui a Foi gente o vê o 12º, né? 12º, que foi a Thalita Cum. Pois é, a Thalita Cume, e depois é a ressurreição da filha de Jairo. Isso aqui é um fato extraordinário. Sim. Né? A ressurreição da menina que estava doente. E a cura da Da hemorroíça, né? hemorroíça também. Os dois momentos ali que é sempre, né, o parênteses. São relatados juntos, né? Que São Marcos e Mateus e Lucas também colocam os dois milagres juntos. Mas é um grande milagre. E depois disso é que Jesus vai a Nazaré. Então, que é o evangelho de hoje aqui. Então, né? E é Então, interessante isso, ele tá manifestando o poder dele super sobrenatural de ressuscitar uma morta, né? Ressuscitar os mortos, e aqui, né, nem uma semana depois já tá, quem é esse aí? Esse aí nem é o carpinteiro? Vale-me Deus. Então esses pontos aí no início aqui do evangelho já chamam a atenção, né? Mas continuar um pouco aí do texto aí, né? Ele diz, né? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, né? Esses 4 irmãos de Jesus, a gente já comentou também no evangelho. Os parentes de Jesus não eram irmãos de sangue, né? Maria não teve outros filhos. E aí também os irmãos evangélicos, aí, os protestantes que acham, não, Maria teve outros filhos, Jesus não foi filho único, não. Mas isso é ignorar 2 milênios de tradição, que é uma coisa que, enfim, os evangélicos fazem com muito gosto, parece. Mas enfim, como eu falei já alguns domingos, acho que foi até domingo passado, né? Se você ignora a tradição, você não devia nem aceitar que o nome do evangelho é Marcos, né? Porque a gente só tem o nome do evangelho de São Marcos por causa da tradição. Inclusive foi esses dias que a gente celebrou, né? Santo Irineu de Lyon, que disse quem eram os 4 evangelistas. A primeira pessoa que foi dizer quem eram os 4 evangelistas foi Santo Irineu de Lyon, no século II já, né? E Irineu também colocou a lista dos papas, né? Aonde tem a igreja, aonde está o papa, está a igreja. Então, Irineu foi declarado doutor da igreja, né? Que a gente comentou também, né? O 27º doutor da igreja. Então, a glória de Deus é o homem vivo, É também linda essa outra passagem. passagem. Então, Pois Irineu não. se você quiser ignorar que a igreja é o Papa e o Papa é a igreja, você também tem que ignorar o nome dos 4 evangelhos. Viu? Só vai junto, você não pode aceitar uma coisa e negar outra, não. Ou nega tudo ou aceita tudo. E aí Pois tirar alguns livros, como Lutero vai tirar alguns livros, não aceitar que fossem canônicos. Bonitinho. São bonitinho, porque ignora os 500 anos antes, né, de tradição para dizer que não, a partir daqui não, As esses aqui portas do não. inferno não prevalecerão até 1500. Depois de 1500 aí pode prevalecer.
Assim, no, então vai dizer, as pedras de ferro não prevalecerão. Não, mas vai lá, vão prevalecerão 1.500 anos. Depois de 1.500 anos, aí vai vir o Salvador Lutero, que vai salvar É, a Igreja de Cristo, que não é Pedro, que é, enfim. Voltemos ao nosso evangelho. voltemos, fechando É. parênteses, né? Mas Então, assim, também tem o contrário, né? Eu acho que a gente falou um pouco da heresia não aceitar a divindade de Jesus, mas também a heresia de não a aceitar a humanidade. humanidade. E essa passagem ela Sim, também vai ajudar exatamente nisso, né? A crise ariana lá toda, né? Teve essa confusão todinha de aceitar ou não a humanidade de Jesus. Quando a gente volta ao evangelho, quando a gente volta à raiz, a gente vê que não tem sentido você negar um em detrimento do outro, nem aceitar nenhum para o outro, né? Enfim. pois é, então eles estavam vendo muito o Jesus humano, né? Este homem é o carpinteiro, filho de Maria, de irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Inclusive esse Tiago aí que ele chama o irmão do Senhor e o próprio, acho que a carta de Tiago, ou em outra passagem, acho que em Gálatas, que quando São Paulo vai a Jerusalém, ele vai encontrar com Tiago, chama o irmão do O irmão do Senhor. Senhor. Esse Tiago aqui provavelmente vai ser um Tiago menor, né? Porque o Tiago maior foi morto, Uhum. que era irmão de João, né? O Tiago, filho de Zebedeu. Uhum. E Tiago, esse Tiago aqui, que seria considerado, chamado irmão do Senhor, era o que ficou lá em Jerusalém. É o bispo de Jerusalém, Uhum. e que, segundo a tradição, foi apedrejado lá no ano 62. Era uma das colunas da igreja, e quando São Paulo vai a Tiago, lá no Concílio de Jerusalém, Tiago também tem um papel, Uhum. né, sobre a definição do que deve ser pedido dos gentios, os cristãos vindo do paganismo, né, da gentilidade. Eu vi um comentário uma vez, eu não sei se foi o Scott Hahn que falou, ele falava do Concílio de Jerusalém, e ele falava assim, que ali a gente vê a dinâmica já de Pedro como sendo o primeiro entre os iguais, que Tiago preside o concílio, mas a palavra, quem discerne é Pedro. E aí Tiago Exatamente. fecha. Mas eu achei bem interessante isso. Assim, Tiago era o bispo de Jerusalém e ele tinha autoridade ali em Jerusalém, portanto, ele presidiu aquele concílio, mas a palavra de discernimento final foi de Pedro. Né? E isso eu achei interessante essa dinâmica, como já no tempo apostólico, ali no tempo, né, os apóstolos já sabiam, né, que Pedro era o primeiro entre os iguais. Né? Eu acho que a expressão é essa Isso. mesma, né? O primeiro entre os iguais ou o primeiro entre os. Eu acho que é isso mesmo, a expressão é ser o primeiro entre os iguais, né? Porque as cinco séries patriarcais, né? Era Roma, Antioquia, Jerusalém e Constantinopla. Alexandria Alexandre. e Constantinopla. Eu acho que eram esses. Não, Não, Constantinopla, eu acho Constantinopla que. não. Mas virou Não. depois, né? Porque acabou sendo uma coisa. Mas eu sei, foi em Quando. Marcos ali em Alexandria. Não, Marcos. Quem é? Eu não me lembro agora. Eu só me lembro que Era São Marcos, eu acho que porque foi a em igreja Alexandria. copta, a igreja copta ainda tipo assim, Marcos é a cabeça da igreja copta, eu acho que é Depois é que os restos de São Marcos foi para foi para Veneza. Veneza, né? Catedral de São Marcos lá, belíssima catedral lá de São Linda, Marcos de linda. Veneza. Pois é, mas esses Pedro, como você disse, embora que Pedro também visitasse ou estivesse em Jerusalém ali no concílio, normalmente Pedro estava lá em Cesareia, visitou outras cidades, estava evangelizando e foi parar lá em Roma. Uhum, O bispo de Jerusalém era Tiago. uhum. Quando Paulo vai e volta a Tiago lá, volta a Jerusalém, ele vai assim, sempre encontra Tiago. Tiago não saiu de Jerusalém, ficou lá como bispo e martirizado lá, Em segundo a Jerusalém. tradição, né? Uhum. A gente vê. É, é a beleza da igreja que a gente já vai vendo desde o início, desde o comecinho, como. Hoje a gente tem muito mais estrutura, tem os dicastérios, tem as coisas, tem tudo, mas assim, a estrutura da igreja, né, onde tem o Papa tem a igreja, onde tem um bispo tem a igreja, não se tem relatos de lugar nenhum
que tenha tido uma igreja sem um bispo, assim. Não se tem, não, enfim. Os bispos... Isso é a beleza da nossa igreja, que as pessoas aí, os evangélicos aí que infelizmente não acreditam. Mas voltemos então aí ao nosso aos irmãos de evangelho aí Jesus também. aqui. E o Os profeta não é irmãos, né? estimado em sua pátria. Pois é, esse aí um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. Lá no evangelho Hum, de Lucas, que tem essa passagem paralela logo no início da pregação de Jesus, Jesus vai a Nazaré e de lá pega o rolo do profeta Isaías, aí uhum, faz a leitura, escolhe aquela passagem lá, eu estava na providência, na leitura certa de Isaías 61 lá, diz, não, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? E uhum. aí Me Jesus chamou. começa a pregar a partir dessa passagem de Isaías. Aqui ele não diz qual foi a passagem, né? O Evangelho de Marcos não diz. Uhum, Mas lá, e depois, lá no Evangelho de Lucas, a diferença também aqui no Evangelho de Marcos é que eles ficaram admirados também com a sabedoria e depois se tornam uma hostilidade contra Jesus e uhum. vão querer Jesus, Jogar ele pegar no Jesus precipício. onde a cidade estava construída, né? Uhum, E Jesus, lá no Evangelho, no final do Evangelho de Lucas, passando no meio dele, seguiu o seu caminho. uhum, Aqui ele nem faz essa referência da hostilidade, mas simplesmente Jesus sai no final do Evangelho de hoje, é que Jesus vai pregar nas cidades vizinhas e vai voltar depois para Cafarnaum, né? uhum. Eu me Mas lembro, quando eu vejo essa passagem, assim, um profeta não é estimado em sua pátria, eu só me lembro de Jeremias. Assim, o Jeremias, coitado, era exatamente ali. Ele estava na família dele. Ele era da região e foi enviado para a própria região dele para anunciar a desgraça, coitado. Mas, é, enfim, é outra coisa. Mas ele realmente, assim, eu me lembro muito do Jeremias. E aí eu fico fazendo eu queria fazer um adendo, né? Assim, as pessoas. A gente vai tentar colocar lá no Instagram depois algumas curiosidades sobre a palavra de Deus. A gente está vendo isso aí. Mas, por exemplo, você sabia, querido ouvinte, querido leitor, querido ouvinte ou querido YouTube espectador, que o livro das Lamentações é atribuído a Jeremias? Você sabia que quem escreveu o livro das Lamentações foi Jeremias? Olha aí, isso coisas que você só tem no nosso podcast. Aliás, eu vou fazer isso. Deixa o seu like agora. Pare tudo que você está fazendo e deixe o seu like. Pra gente não pedir só no final, tá aí, ó. pronto, deu um intervalozinho aqui, pare se você não quiser, mas dá para dar o like Sem dar enquanto o você pause. Você escuta pode aí. dar o like sem parar o podcast. Vai lá. E a outra sugestão que nós temos dado, porque nós nos estamos estendendo 30, 45 minutos mais ou menos no nosso podcast, Uhum. você pode ir ou escutá-lo ao longo de outras atividades, né? Sim. Escute, Atividades manuais exatamente. que Passe o exijam dia a ouvindo. concentração. Uhum. Passe o dia ouvindo. Você vai fazer a sua caminhada no final de semana. Escuta o podcast fazendo a sua caminhada. É, Vai lavar a louça? Escuta o podcast lavando a louça. E assim você vai aproveitando e se enriquecendo da palavra de Deus enquanto você está fazendo outras atividades. Vai fazer faxina? Escuta o podcast fazendo faxina. Sábado é dia de faxina? Faça faxina escutando nosso podcast. a gente tem, inclusive, em outras redes sociais. A gente, principalmente aqui é YouTube e Instagram, mas o Spotify, o Uhum. Apple Music, Apple você Podcast, todos os, assim, praticamente todos os agregadores de podcast. Onde você escuta podcast, você pode escutar também o nosso podcast. A gente colocou na maior parte das plataformas. Se você não é inscrito, então faça aí a sua inscrição Hum, e siga-nos nesses outros canais, sim, né? sim. Inclusive tem a Então, facilidade disso. Você pode baixar para o seu celular e sair na rua sem precisar de conexão à internet. exatamente, exatamente. É que eu não sou muito fã de ficar escutando aí esses podcasts e o Spotify, não, Uhum. mas eu gosto de escutar no YouTube mesmo. Eu participo e depois vou escutar de novo aí, né? Uhum. Mas esse Pronto. profeta não ser estimado aqui, voltando aqui ao profeta não ser estimado, né? Hum. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus cita, né? Não cita o Jeremias, mas eu acho que o Jeremias é um exemplo também Hum. desse ditado popular que um profeta não é estimado, mas lá em Lucas ele fala do Eliseu Uhum. que vai curar lá a viúva lá Assim, de Sarepta de muitas e o viúvas. Elias, aliás, eu troquei a bola. O Elias é que cura
a filha da viúva lá de Sarepta, e o Eliseu cura o sírio, Naamã. Uhum. Né? E Os tinha muitos dois, leprosos em Jerusalém, mas quem foi curado foi o sírio. um sírio, exatamente, e o outro lá, o outro exemplo de Elias, que foi enviado para Tiro e Sidônia, lá na região de Sarepta, onde tinha aquela viúva. Tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado para lá, a cidade longe de Israel, né? Para ser sustentado também, que é aquela outra passagem lá da seca, lá no tempo do rei, o Acabe lá, que só depois de 3 anos e meio é que vai voltar a chover lá em Israel. Os nordestinos Então, sabem o que é isso. muito aí. Esse ano até que o inverno aqui no Ceará foi muito bom. Segundo os que acompanham aí, foram o melhor nos últimos 10 anos. Em 2014 é que os principais açudes chegaram na cota que estão hoje nesse. Inclusive, o próprio mês de junho, e também foi um dos melhores dos últimos anos, né? Conseguiu aí, a quadra invernosa termina em maio, mas até junho ainda se tem ainda chuva, e agora julho também, né? Bendito seja Deus. Outro parênteses aí. Não, mas isso faz parte. Vamos lá. É engraçado isso, eu acho engraçado esse de dizer, ele não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, quer dizer, curar doente não é milagre, assim, na categoria do evangelista ali, curar doente é o quê? Normal, Jesus, curar doente não é problema nenhum para Jesus, milagre mesmo é quando ele está ressuscitando os mortos. Pois é, esse texto do evangelista aí, ele chama de... Não fez milagre algum, não fez milagre nenhum. Agora curou alguns doentes ali. Tipo assim, porque curar doente para ele tava na base do normal já, né? Pegar na casa de Pedro lá e levantar, tipo, a febre lá. Essa febre para eles era uma doença muito séria, né? E achava que até não sei, que a febre não é a doença, né? É A o doença sintoma da doença. é o sintoma da doença. Então, Jesus cura a febre como sintoma, mas deve ter curado a doença que causou a febre, né? Sim. Porque não faz quando sentido. você está com amidalite, assim, uma doença de garganta que provoca febre, mas o que é que os médicos passam? Passam um antibiótico para curar a doença que causa a febre, porque a pessoa que tem uma doença de garganta, uma inflamação de garganta, né, vai ter a febre, né? Mas isso é uma coisa também muito maravilhosa que a gente diz assim, a gente vive no futuro. Eu vi isso, né, vi na internet. Não, nós estamos no futuro. O fato de hoje a gente estar aqui falando pela internet, câmera com câmera, mas, por exemplo, se você olhar para trás, todas as vezes que você precisou tomar um antibiótico, isso praticamente há 100 anos atrás significava que você ia morrer. Porque a bactéria era praticamente mortal, assim, raramente você consegue sobreviver a uma doença bacteriana sem antibiótico. E aí, hoje em dia, como não, tu tá com febre, não, a bactéria, toma aqui um antibiótico e resolve. Mas 100 anos atrás, não é muito tempo atrás, 100 anos atrás, eu acho que eu vi quando a Rainha Elizabeth morreu. A Rainha Elizabeth morreu, ela nasceu no ano que descobriram a penicilina, quer dizer, foi um dia desse, né? Assim, você olhar e dizer todas as vezes que você precisou do antibiótico, significa que você ia morrer. Então, assim, pegar uma febre não era uma coisa banal como hoje. Não, é só uma febrezinha aqui, toma um remédio e passa. Na época de Jesus, pegava uma febre, era um sinal que você estava com infecção e que chances baixíssimas, né? Hoje em dia, os médicos até têm certo receio de dar antibiótico para qualquer coisa. Não, tome primeiro um antitérmico, que se não for, aí, se não passar, se continuar a febre aí 3 dias, aí que a gente vai ver o que a gente faz. Mas, normalmente, agora diz, não, vamos ter... Não é qualquer coisa que você está tomando, porque senão o organismo cria aquela resistência. As bactérias, especialmente, criam a resistência e aí vai ficar complicado. Pois é. Então, não pôde fazer milagre algum, né? Só mas apenas algumas curas, alguns doentes, né?
Mas aí a falta de fé. Eu acho que o principal desse evangelho que a gente começou quando a Uhum. gente iniciou o nosso podcast, né? Domingos atrás. O domingo da sua Uhum. leitura aí, domingo passado, foi da cura da hemorroíça, E da que filha. Jesus vai dizer, tua fé te curou, Uhum. e da cura da filha de Jairo, né? Não temas, crê somente, Crê né? somente. Vai e ele vai curar. É Jairo que ele diz isso, na Não, passagem? eu não sei, mas assim, eu acho que sim, porque a pessoa vai falar, não, não, ele não diz, não é isso não. Porque ele vai, e o pessoal vai dizer, não, não perturbe mais o mestre, porque que ela já morreu. E aí, talvez Ele ele diz vai. isso nessa hora. Eu não estou aqui com o texto aqui. Quando ele. Minha filha, a tua fé te salvou também, novamente no final lá, mas assim que Jesus E tocou e depois. Não, é a outra passagem que Jesus diz, essa da tua fé te da salvou. não, a tua fé te salvou Foi é na da passagem, hemorroíça. da hemorroíça e também no final aqui, quando ele diz aqui, eles chegaram à sinagoga, né? Porque esta agitação, a criança está dormindo, né? Hum. Ele leva Pedro, Tiago e João, aí no fim, Talita cum, né? Menina, eu te digo, Não, temas mas crer somente, ele deveria, se ele disse isso antes. pode ter sido, é porque eu não estou Não tá conseguindo com a enxergar aqui, pequenininha. está muito pequenininha aqui, Hum. né? Na minha Bíblia aqui. Mas fica para a sua oração aí Uhum. sobre essa fé, né? Essa fé que os nazarenos não tiveram e Uhum. que esses domingos nós temos meditado, né? Sobre a nossa fé, Quem é né? esse? Os discípulos lá na barca, né? Vocês não têm fé, né? Uhum. E Jesus critica a fé deles, mesmo assim, Jesus estava dormindo lá e eles ficaram apavorados, pensando É, que iam morrer e acordam Jesus. eu vi depois uma meditação, eu não sei se foi do Bishop Barron. Bishop Barron fez uma meditação maravilhosa sobre esse evangelho, mas eu me lembro de uma outra meditação que eu vi, eu não sei se foi uma homilia que eu fui, mas enfim, falando que Jesus estava dormindo, porque Jesus estava sem medo nenhum. Ele estava dormindo porque ele sabia que ele não ia afundar. Os discípulos tinham. Confiava no Pai, né? Ele tá, assim, eu achei interessantíssima essa meditação, assim, porque ele fala que o padre falava que, eu acho que foi uma homilia aqui, né? Que ele falava assim que Jesus não tinha para que estar acordado com medo. Ele tinha fé, Jesus tinha, assim, Jesus tinha fé, é maneira de dizer, né? Porque Jesus. Mas assim, ele tinha confiança no Pai ao ponto de saber que de nada ia acontecer. Então Jesus estava dormindo porque ele estava realmente relaxado. Assim, ele não estava tenso. Né? E aí, quando o pessoal acorda, eles, meu povo, que foi isso? Para que isso? Né? Assim, tenha fé. Levanta aí. É. Aí diz assim, oh, cala a boca aí que eu quero dormir, pessoal. Aí pronto, dormiu de novo. É. Enfim. Então, essa falta de fé que Jesus requer, né? Não que isso fosse impedimento, Jesus poderia ter feito outros milagres, né? Uhum, Mas ele respeitou também aí a nossa fé, a nossa parte, né? A humanidade aí. uhum, Quando o servo do centurião lá, que Jesus vai elogiar, né? Não encontrei tal fé em Israel, porque não, uhum, Senhor, eu não preciso nem ir lá na minha, eu não sou digno que você entre na minha casa. uhum. Mas Jesus vai dizer, eu não encontrei, né? Tamanha Vai fé. e volta porque o teu servo já está curado. Eu não Uhum, encontrei tal fé em Israel. Então, essa fé que se requer da nossa parte, de acreditar que Jesus tem esse poder. Então, quando a gente crê em Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, na sua divindade, que Jesus tem esse poder e continua, porque não cessou o uhum. poder de Jesus. Verdade. Então, hoje em dia, assim, não, a gente hoje em dia tá 2000 anos, já passou, não estou vendo mais Jesus, então não preciso pedir, Jesus não vai fazer mais milagre aqui. Não. Exige também da sua parte esse, como é que como a Virgem Santíssima, né? O outro ponto aí que
a ausência que a gente não vê também desse evangelho, que Marcos não fala da Virgem, né? Uhum. Maria foi a feliz porque acreditou, que a Isabel vai dizer a ela, né? Feliz és tu. Bem-aventurada é aquela que Que creu. acreditou, Uhum. que crê. Maria é aquela que creu. Então, o evangelho não fala da Virgem, provavelmente ela deveria estar na sua cidade, porque Sim. estava acompanhando Jesus, e voltou também para lá. Mas não fala aqui de Maria, fala dos parentes de Jesus, mas claro que Maria teve fé, Maria foi a primeira que acreditou, né? E eu acho, inclusive, que eles vão falar isso aqui porque, tipo assim, Nossa Senhora tinha fé, e tinha tanta fé que ela não foi inclusa naqueles que estavam ali reafirmando a humanidade de Jesus, né? Assim, o Tiago, José, Judas, Simão, as irmãs, tá todo mundo aqui também sabendo, a gente te conhece muito bem, você é o carinha que jogava bola com a gente ali do lado de fora. Mas Nossa Senhora, ela não tá nessa categoria aqui, porque Nossa Senhora realmente acreditava. Porque, assim, ela viu, né, o que não só não só é, não só teve Jesus nos braços, como alimentou e ensinou a andar e a falar e a comer e a tudo mais, mas ela também viu a intervenção divina ali em tudo, né, na vida dele e em Jesus. Então ela não estava inclusa nos que não acreditavam porque ela sabia muito bem quem ele era, né? Exatamente. Então, mas esse ponto aqui no Evangelho que a gente fica assim, sem... E onde é que estava a Virgem? Onde é que estava Maria? Que não está. No início aqui do Evangelho, ele diz, né, que ele fala do filho do carpinteiro, ele não é o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Então, quando filho de Maria, explicitamente, este homem não é o carpinteiro filho de Maria, ele está citando, mas não está dizendo que a Virgem estava lá e que ele estava. Provavelmente ela deveria estar, mas a falta de fé não era da Virgem, era dos outros parentes aí que só estavam vendo a humanidade de Jesus. Então, é um ponto aí para a gente pedir também a intercessão da Virgem também, quando a gente tiver nas nossas crises de fé, faltas de fé, né? Porque ela vem em nosso auxílio também aí, né? Ela acreditou. Amém? Então, vamos rezar? Vamos rezar, né? Hoje é você, né? Hoje sou eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque, além de tudo que tu fazes, além de tudo que tu és, assumiste a nossa humanidade, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu és homem como nós, porque tu és humano também em todas as coisas. Assumiste a nossa vida em tudo, exceto no pecado. Obrigado, Jesus, porque graças à tua humanidade, graças à tua encarnação, nós podemos ter a certeza de que tu entendes a nossa situação, entendes as nossas dores, as nossas alegrias, entendes as nossas fomes, as nossas necessidades, o nosso cansaço. Obrigado, Jesus, porque na tua humanidade tu sabes exatamente aquilo que nós dizemos quando dizemos nós precisamos de ti, Jesus. Te pedimos, Jesus, a graça de nunca esquecer o quão presente tu estás na nossa humanidade, na nossa carne, na nossa vida, porque tu te fizestes homem. Te pedimos, Jesus, a graça de também nunca perder a fé na tua divindade, de ter a certeza de que tu és Deus acima de todas as coisas e que tu és poderoso para tocar as nossas vidas. Te pedimos, Jesus, que tu possas nos dar a graça de sempre permanecer na fé, mesmo quando possa ser difícil, quando as nuvens, quando as trevas nos rodearem. Dai-nos a graça de ter a certeza de que tu és Deus e tu estás conosco. Te pedimos, ó Virgem Maria, que cuide também da nossa fé, tu que foste aquela que acreditou. Cuida também, ó Virgem Maria, do nosso coração, para que nós possamos guardar no nosso coração todas essas coisas. Que a palavra de Deus seja viva no nosso coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Rainha da paz. Dai-nos a paz. Se você não deu aí o seu like, deixa o seu like agora. Agora, encaminhe para os seus amigos, seus familiares, outras pessoas que ainda não são inscritas aqui no YouTube e no Instagram. Por favor, se inscrevam aqui no nosso canal. Vamos aumentar e divulgar mais aí a palavra de Deus. Se esses comentários têm lhe ajudado, comente aqui. Pelo menos dê o seu amém, assistir até o fim, né? Assistir até o fim. É muito legal quando a gente vê lá. Assistir até o final. Então, Deus abençoe. Até a semana que vem aqui no nosso podcast e até amanhã no Instagram e no YouTube. Deus abençoe. Até amanhã. Shalom. Shalom.